completas também. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre ela, não somente nesses 10 dias de oração que nós estamos passando aqui, mas também durante toda a vida delas e até a eternidade, quando o Senhor nos levar para o céu e para a nova terra também. Que o Senhor possa ser com a tua igreja, possa ser com as famílias, ser com as pessoas que não têm família agora, nesse momento aqui na igreja, mas que o teu Espírito Santo já possa ir trabalhando, já possa ir tocando os corações, para que elas possam participar conosco aqui desses 10 dias, em alguma noite, em alguma oportunidade, e que quando ela vir, ela possa ser tocada pelo teu Espírito, que possa ouvir a tua voz. Nos abençoa, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria lembrar os irmãos que lá embaixo, na sala dos primários, a última sala do lado direito, está montado um cantinho de oração. Então, durante o culto, se você quiser ir com a sua família, se você quiser ir sozinho também, tem um espaço mais reservado para você orar. Você pode descer aqui as escadas e lá na última sala do lado direito já tem um espaçozinho todo montado para você fazer a sua oração. Então, que Deus nos abençoe. Boa noite. Tanto tempo no mesmo lugar, andando neste deserto, muitos já desistiram, mas o Senhor à frente está e diz que comigo vai ficar. Como Josué, eu não vou desistir, eu vou lutar, lutar até o fim. Como Josué, eu não vou desistir, e no meu lar eu vou chegar. Como esquecer de um Deus que abriu o mar vermelho para seu povo atravessar, e a minha simples oração a todo momento está disposto a me escutar e diz que comigo vai ficar. Como Josué, eu não vou desistir, eu vou lutar, lutar até o fim. Como Josué, eu não vou desistir, e no meu lar eu vou chegar. Como Josué, eu não vou desistir, eu vou lutar, lutar, lutar até o fim. Como Josué, eu não vou desistir, e no meu lar, eu vou chegar. Eu vou chegar no meu lar. Amém.
Boa noite. Som. Oi. Som. Isso sempre acontece comigo. Eu já até me acostumei. Se não acontecer, viu, Raquel? É porque alguma coisa vai dar errado. Tem que acontecer isso comigo, senão não sou eu. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Estamos hoje numa sexta-feira. Costumamos estar no pequeno grupo, mas hoje num culto especial, né? 10 dias de oração com esse tema maravilhoso que é famílias. É bom quando a gente fala de famílias, né? Famílias são a base da nossa sociedade, é a base da nossa igreja, é a base de toda a nossa convivência. E hoje nós temos um tema um tanto coach, né, Raquel? A verdadeira felicidade. Esses dias eu estava vendo, passando, né, o feed do Instagram, e eu contei, juro a vocês, 16 anúncios coach de pessoas ensinando você a ser feliz. 16 anúncios. Coaches dizendo 1000 maravilhas e 1000 formas de você ser feliz. Eu achei interessante. Uma delas eu parei para olhar e pelo menos a primeira fase foi interessante. E o rapaz disse o seguinte, olha, ser feliz é uma questão de escolha. E aquilo ficou na minha mente. Coincidentemente, ao estudar esse tema de hoje, a gente aprende que realmente ser feliz é uma questão de escolha. É um estilo de vida. Para a gente ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer, antes de a gente fazer a oração e abrir a palavra de Deus, eu me lembro quando era moleque, garoto, seus 12, 13 anos, em casa, e eu conseguia ver nitidamente duas escolhas. Tá? Eu via minha mãe em casa, cansada de trabalhar na casa o dia inteiro, suar, ralar, ainda não tinha tomado banho, ainda não tinha começado a se cuidar para poder descansar, e cantando. Grande alegria inundou meu coração. Ela lavava os pratos assim. Ela cuidava da casa assim, cansada e cantando. Meu pai chegando do trabalho após um dia cansativo, e ele chegava assim, ó. Entrava dentro de casa, abria a porta, minha mãe olhava para ele e fazia, tudo bem, Genival? E ele, tudo bem. E entrava dentro de casa, ia tomar banho, sentava no sofá, ligava a televisão, e minha mãe novamente chegava para ele e fazia, como foi seu dia hoje? E meu pai olhava para ela e fazia, depois a gente conversa. Minha mãe entendia, deixava ele no canto dele. Isso a gente em casa observava, criança olha tudo, né? E daqui a pouco minha mãe chegava, continuava cantando, se aproximava dele cantando e fazia, vamos fazer o culto pôr do sol? Meu pai olhava para ela e dizia, bora. Reunia a família na sala, fazia o culto pôr do sol. E eu nitidamente via que após isso, meu pai estava sorrindo, conversando com a gente e brincando. Sabe, queridos, é interessante porque mesmo diante de todos os problemas e desafios daquela situação, minha mãe decidia continuar cantando. Meu pai decidiu ficar chateado. Independente das adversidades e das situações externas, felicidade é aquilo que você escolhe para a sua vida. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, bondoso Mestre, nós estamos aqui para estudar um pouco sobre felicidade.
E nós sabemos, Pai, nós temos a certeza que a verdadeira felicidade é estar contigo. Nós temos certeza de que só existe felicidade na tua presença. Nós temos certeza de que só existe felicidade plena quando decidimos entregar as nossas vidas em tuas mãos. Então, Pai, usa-nos nesse momento para que a gente possa estudar e entender a Tua palavra. Envia-nos o Teu Santo Espírito para que possa fixá-las em nossos corações, para que a gente saia daqui verdadeiramente feliz. E que a gente possa radiar essa felicidade para outras pessoas. E que a gente possa ser uma fogueira que aquece corações com a alegria que vem de Ti. Amém. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 8, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não perseguidos, porém não abatidos, porém não. Sabe, queridos, a diferença entre escolher ser feliz não significa que a partir desse momento nós não teremos problemas, a nossa família será perfeita, os nossos filhos serão perfeitos, os nossos pais serão perfeitos. A diferença é que, mesmo nas situações difíceis, nós temos plena convicção de que Ele é Deus. E nós seremos felizes. Sabe, queridos, agora quando você lê a partir do verso 16, olha só o que Paulo nos diz a partir do verso 16. Ele diz assim, olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a... Conseguiu agora entender? Esse é o segredo. Paulo já disse tudo para a gente. Paulo disse assim, olha, a partir desse momento, mesmo que o nosso eu exterior esteja abatido, esteja destruído, se corrompa e até venha a sofrer, nós não desanimamos, porque a nossa fé e nossa alegria se renova dia a dia. Sabe, queridos, aqui a gente encontra a primeira lição de hoje para a verdadeira felicidade. Buscar a Deus dia a dia. Buscar ao Senhor dia após dia. Hoje de manhã, quando eu estava indo para o trabalho, isso era por volta de 7 horas, mais ou menos, eu encontrei duas pessoas, uma saindo de casa e uma no ponto de ônibus. A que eu encontrei primeiro, saindo de casa, me disse o seguinte, bom dia. Eu fiz bom dia. Ele disse, o dia hoje está lindo, solzão, chega a dar vontade até de trabalhar. E sorriu. Eu olhei para ele e sorri e fiz, é verdade, está o dia bonito. E segui para o ponto de ônibus. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu encontrei uma outra pessoa que aparentemente estava um pouco atrasada e a pessoa me perguntou se o ônibus passou e eu disse a ela, ainda não, está um pouco atrasado, ainda não passou. E ela olhou para o sol e disse, que calor, né? Não dá vontade de fazer nada. Só dá vontade de ficar em casa. 2 pontos de vista. Você consegue entender? Sabe, queridos, era o mesmo sol. Era a mesma temperatura. Mas um acordou cedo e decidiu ser feliz. Ele decidiu olhar para o dia, ver um sol bonito e sentir vontade de trabalhar e produzir e ser feliz. O outro acordou, provavelmente acordou atrasado, angustiado, por diversos motivos que eu não sei quais são, mas chegou no ponto de ônibus e diante do mesmo sol, disse que o dia estava horrível, porque estava muito quente. Agora pensa comigo, e pensa com você mesmo. Quantas vezes a gente tem saído de casa sem buscar a Deus? Quantas vezes a gente tem saído de casa sem estudar a Bíblia? Quantas vezes a gente tem acordado e nem um bom dia tem dado para o marido ou para a esposa e para os filhos? Quantas vezes a gente já acorda escolhendo não ser feliz?
E diante de qualquer situação, de qualquer desafio, de qualquer problema, a gente olha para esses desafios e esses problemas e vê um mundo de adversidades. Quando na verdade era um dia lindo. Parou para pensar? Quantas vezes a gente chega do trabalho e por N situações que não tem nada a ver com a nossa esposa, ou com o nosso marido, ou com os nossos filhos, a gente chega que nem meu pai. Emburrado. E esquece de que se você escolher sorrir, a vida vai te dar motivos para fazer. Sabe, queridos, abra a tua Bíblia no livro de 1 João, no livro de João, no capítulo 16. João, capítulo 16. E o verso 33. Nesse momento, só explicando o contexto desse verso, no capítulo 16 e o verso 36, Jesus está se despedindo dos discípulos e ele havia acabado de revelar para João que o povo de Deus, após Cristo subir ao céu, iria passar pelo pior momento de tribulação das suas vidas. Os discípulos ali seriam perseguidos, seriam maltratados, os cristãos enfrentariam a arena romana, seriam açoitados e colocados para ser alimento de leões. E Jesus olha para ele, depois de ter revelado estas coisas, e diz assim: olha, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para mim, esse é o verso mais completo que existe na palavra de Deus. De todos os excelentes versos, de todas as mensagens mais completas, para mim esse é o verso mais completo. É Deus dizendo assim: olha, essas coisas eu digo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, filho, você não encontrará paz em lugar nenhum, somente em mim. E eu digo essas coisas não para que vocês fiquem desanimados, mas para que vocês fiquem felizes, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, resumindo, ele está dizendo assim: olha, filho, se tu colocar a tua vida nas mãos de alguém, se tu colocar a tua família nas mãos de alguém, tu não vai ter paz, porque esta pessoa não venceu o mundo. Ele está dizendo assim: olha, filho, se tua felicidade depende do teu emprego, tu não vai ser feliz, porque esse emprego não venceu o mundo assim como eu. Em outras palavras, ele está dizendo: filho, olha, a sua felicidade depende completamente e unicamente de mim, porque eu venci o mundo, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é sentir dor, eu venci o mundo, somente eu posso te fazer feliz. E sabe, queridos, quando a gente recebe felicidade de Deus, e a gente irradia essa felicidade, é impossível as pessoas que estão à nossa volta não sentirem esta felicidade. É por isso que meu pai, após aquele culto, começava a sorrir e a ficar feliz, porque a felicidade que minha mãe recebia de Deus passava para ele. Escolha ser feliz. Sabe, queridos, quando a gente entende a nossa fraqueza, entende a nossa natureza pecaminosa, a gente passa a entender que as adversidades do mundo, essas que muitas vezes interferem no nosso interior e nos deixa triste, são consequências do pecado, seja o nosso, seja de outra pessoa. E quando a gente reconhece essa fraqueza, a gente entende a necessidade de cada vez mais buscar a Deus. E aí a gente passa a buscar ansiosamente a Deus nas primeiras horas. A gente passa a buscar ansiosamente a Deus
a cada refeição, a gente passa a buscar ansiosamente a Deus antes de dormir. A gente passa a sentir alegria no culto de pôr do sol. A gente passa a sentir alegria ao vir para a casa de Deus. Porque são momentos onde a gente finalmente está nos braços do Pai. Sabe, queridos, certo dia um evangelista chamado Dwight L. Moody, renomado, mais de 500 pessoas foram batizadas com a pregação dele. E ele disse o seguinte: olha, se todos os dias você gastar 15 minutos por dia falando com Deus em oração, e se gastar 15 minutos por dia ouvindo Deus falar através de sua palavra, e se gastar 15 minutos por dia falando de Deus para alguém, você será feliz. Simples? Agora deixa eu te perguntar, a gente faz isso? Responda para você mesmo. Será que a gente tem passado 15 minutos por dia ouvindo a voz de Deus através de sua palavra? Será que a gente tem passado 15 minutos por dia falando com Deus através da oração? Será que a gente tem passado 15 minutos por dia falando de Deus para alguém? Alejandro Bulhon uma vez disse o seguinte: um dia que você passa sem falar de Deus para alguém é um dia perdido na sua vida. É difícil dizer isso, né? Porque muitas vezes a gente tem um dia extremamente corrido, um dia muito dinâmico, e a gente não consegue parar para falar de Deus para alguém. Será? Será que alguém, em meio a todo esse dinamismo do seu dia, não sentou do seu lado e te deu a oportunidade de dizer um simples: Jesus te ama? Mas muitas vezes a gente tem deixado passar. Sabe, queridos, quando a gente reconhece que todas as adversidades são advindas do pecado, a gente também reconhece a nossa necessidade crucial de Deus. E a gente passa a entender que todas as adversidades são passageiras. E a felicidade, a verdadeira felicidade, não depende das adversidades. Eu estou falando para vocês e citando o texto de um homem que, mesmo preso, açoitado, completamente ferido, após ter sido carregado de um canto a outro da cidade, arrastado por uma carroça, estava cantando na prisão. E quando o carcereiro, o vigia daquela cela, chegou diante dele e perguntou por que ele estava cantando, e ele disse: porque pessoas oram por mim e eu sou servo de Deus. Quer saber o segredo da felicidade? A verdadeira felicidade? Para que você tenha uma família feliz, escolha ser feliz. Escolha Cristo. Todos os dias. Talvez você olhe para mim e diga aqui essa noite: poxa, Isaac, você veio aqui me dizer para escolher Jesus, mas eu já sou adventista, eu frequento a igreja até desde pequeno, tenho 40 anos de adventismo. Eu já escolhi a Cristo. Escolha ser feliz todos os dias ao lado de Cristo. Talvez a sua adversidade seja seu marido que ainda não aceitou a Cristo. Talvez a sua adversidade seja sua esposa que ainda não aceitou a Cristo. Talvez seja seu trabalho, talvez seja a tua faculdade, talvez seja um parente que está doente. Inúmeros fatores podem ser a tua adversidade. Eu posso te dizer agora com toda a certeza do mundo: você pode ser feliz. Escolha Cristo. Sabe, queridos, muitas vezes a gente tende a subjugar a promessa de Deus. E esse é o meu maior medo.
Eu oro todos os dias a Deus e eu peço a Ele: Senhor, não me permite diminuir o teu poder. Mas sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes, em várias situações da minha vida, eu me pego orando a Deus por uma coisa simples, difícil para mim, mas simples para Deus, como se fosse a coisa mais absurda do mundo para que Ele pudesse me fazer. Sabe, querido, às vezes a gente está diante de um problema muito difícil para a gente, e a gente fala com Deus como se fosse impossível para Ele também. E Ele diz assim: olha, filho, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora eu pergunto para vocês, igreja de Guaxuma, Deus é homem para mentir? Se você é cristão, se você escolheu ser feliz, escolheu a Cristo, então entenda e tenha certeza, todas as coisas vos serão acrescentadas. Pode não ser hoje, mas será amanhã. Pode não ser agora, talvez você ainda não saiba, mas Ele já te acrescentou. Sabe por quê? Porque quando você cuida das coisas de Deus, Ele é fiel em cuidar das suas. Escolha ser feliz. Nós vamos ser um louvor? Nós vamos ser um louvor agora. Eu queria que você meditasse agora na simples pergunta: o que hoje me impede de ser completamente feliz, de ser verdadeiramente feliz? E eu vou te dizer o seguinte, olha, quando você fizer essa pergunta, talvez você não obtenha a resposta agora, mas eu quero que você vá com esse desejo no coração para casa e com a seguinte esperança: a partir de hoje, apesar disso, eu escolho ser feliz. A quem me ofendeu, quem veio contra mim feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou? Está guardada em mim. Sou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei leve mais uma vez. Você já confiou em um alguém que o traiu, e quem o agrediu não se arrepende do que fez. Se a raiva atormenta sua mente,
Então repita esta oração, meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei. Leve mais uma vez, esteja em mim com o teu Santo Espírito, que eu reflita o amor que vem de ti. Pois só assim, sem o Senhor, não consigo amar, perdoar quando alguém me afetar. Meu Deus, me ajuda a perdoar, me dá libertação. Da mesma forma como tu me amas, Pai, eu necessito amar também. Deixa as cargas pra trás, mágoas vou esquecer e assim viverei. Leve mais uma vez. Amém. Amém. Diante de nós estão as maiores bênçãos que Deus, através de sua graça, quer nos outorgar. Ele nos convida a entregar-nos a Ele, a fim de que possa cumprir em nós a sua vontade. Essas palavras são de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Amigos, as bênçãos de Deus estão diante de nós. Sabe por que muitas vezes, e eu sinto falta disso, a gente não tem ouvido pessoas dando testemunho das bênçãos de Deus aqui na frente? Sabe por que muitas vezes a gente não tem dado testemunho das bênçãos de Deus na nossa vida? Porque muitas vezes a gente tem decidido focar nos problemas e adversidades da vida, em vez de aceitar e escolher as bênçãos que Deus quer nos dar. A partir de hoje, escolha as bênçãos de Deus. Escolha contar as bênçãos e não os problemas. Escolha contar as alegrias e não as dificuldades. E sabe, queridos, João termina o livro de João, termina a carta dizendo o seguinte, no capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Porém, se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberia de tantos livros escritos. Isso é João está dizendo. O homem que andou ao lado de Cristo. Se você ainda não escolheu as bênçãos de Deus, não escolheu ser feliz, hoje é o dia. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te pedir perdão por um erro simples que nós cometemos até hoje. Pai, nos perdoa por muitas vezes olhar apenas os problemas, olhar o sol que está quente, olhar o dia que não amanheceu tão bom e nos esquecer de agradecer pela vida.
Nos perdoa por muitas vezes iniciar o dia sem te dar bom dia, sem falar contigo, sem te pedir proteção. Deus, nos perdoa porque muitas vezes nós intencionalmente escolhemos ser tristes e infelizes. Nos perdoa porque muitas vezes nós temos insistido em focar nos problemas e não em Ti, que é a solução. E nós queremos te agradecer por essa semana, por esses 10 dias de oração. Te agradecer por falar estas palavras ao nosso coração, porque a partir de hoje nós escolhemos ser felizes. Nós escolhemos sair dessa igreja, Pai, e apesar de qualquer adversidade, assim como o apóstolo Paulo diz, independente das coisas exteriores, eu escolho ser feliz, eu escolho te louvar, escolho te agradecer, eu escolho exaltar o teu nome, porque eu sou teu. Obrigado por essas palavras, Deus, e por esse ensinamento de hoje. Nos leva para casa de uma forma diferente, Pai, em segurança, transformados pelo Teu Espírito, no sentido de que nossos parentes e pessoas próximas possam enxergar que ser cristão é ser feliz. E não andar cabisbaixo, triste, focando nos nãos que a Tua palavra diz, mas sim na Tua proteção, nas Tuas bênçãos, nos Teus sims e nas Tuas alegrias, Senhor. Porque nós temos um novo lar para morar. Nós almejamos a Tua vinda. Nós almejamos Te ver face a face. E quando a gente tiver verdadeiramente essa esperança cravada em nosso coração, os problemas aqui na terra serão pequenos diante de Ti. Fica conosco, nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome do Teu maravilhoso Filho Jesus. Amém. Som. Bom, queremos agradecer a mensagem do nosso irmão Isaac, né? Que você possa ser bem-vindo, possa voltar mais vezes aqui à Igreja Guaxuma. E lembrando que amanhã vai ser às 10 horas de oração e de jejum também. Então a igreja vai estar aberta a partir de 8h30 da manhã. E vai ser um sábado bem diferente, um sábado bem especial para vocês. Então venham participar conosco dessas 10 horas. Vai ter Santa Ceia também na parte da tarde. E que vocês possam chamar seus amigos, seus convidados também. E não se esqueçam de orar por seus 5 amigos que vocês colocaram o nome ontem. Que vocês possam orar e convidá-los para esses 10 dias de oração. Que Deus nos abençoe.